Olá, meus queridos alunos do 7º ano, estamos mais uma vez, de forma remota, voltando e dando continuidade ao estudo de ângulos, agora parte 2 desses ângulos, ok? Vamos só relembrar rapidamente o que a gente já viu de ângulo, né? A gente definiu o que era ângulo no primeiro momento, né? Vimos que ângulo são duas semirretas que partem de uma mesma origem e aquela abertura, ela se delineia um ângulo, né? Vimos os ângulos comuns, são aqueles ângulos que estão no dia a dia da gente, no cotidiano da gente, né? São vários. Vimos suas formas, suas medidas, vimos que a unidade de medida de um ângulo é o grau, vimos também que essas medidas são realizadas através de um transferidor, vimos o que era a definição de um ângulo congruente, né? Que, lembrando a vocês, são ângulos que têm as mesmas medidas. E na última aula da gente, na aula de terça-feira, a gente viu a definição de ângulos complementares e ângulos suplementares. Hoje vamos aprender mais dois tipos de ângulo. Vamos aprender o que é o ângulo adjacente. Vou copiar aqui, ângulo adjacente. E vamos ver o que é um ângulo, né, OPV. Então, mais dois ângulos hoje serão informados para vocês, né? E vamos aprender direitinho, tá? Se nós formos tirar a definição de adjacente no dicionário, vocês vão ver que o dicionário vai dizer a gente que adjacente significa vizinho, tá? Então, o significado de adjacência significa vizinhos. Então, quando eu digo Araruna é adjacente a Cacimba de Dentro, eu estou dizendo que Cacimba de Dentro é vizinho de Araruna. Se a gente pegar essa ideia, né? Se a gente pegar essa ideia de adjacência, né? O que a gente aprende lá como sinônimo, como significado no dicionário e trazer para a matemática, a gente pode entender que ângulos adjacentes são ângulos vizinhos, ok? Então vamos ver aqui como é que seria. O ângulo adjacente, tá? Então se você tem esse ângulo aqui, onde o seu vértice for O, né? Seu lado você tem A e o lado B, então você tem um ângulo AOB, né? Tá certo? Esse ângulo AOB, ele é vizinho, tá certo? Ao ângulo BOC, tá? Então observem, o que é que vocês podem observar? Que esse ângulo 1 aqui, ele é vizinho ao ângulo 2, né? Logo, o ângulo AOB é adjacente ao ângulo BOC, tá? O que que caracteriza essa adjacência? Para eles serem adjacentes, eles têm que ter um dos lados em comum. Então observe, ó, que esse lado que eu vou pintar aqui, ó, OB, ele tanto é comum ao ângulo 1 do que ao ângulo 2, né? Então esse lado OB, ele é comum aos dois ângulos. Isso me caracteriza a adjacência. Isso me caracteriza que eles são vizinhos. E logo, esses dois ângulos, eles são considerados ângulos adjacentes. Ok? E o que que a gente pode entender mais, né? Quando os dois ângulos têm um lado em comum, em suas regiões internas, não tem pontos comuns, nós vamos chamar de ângulos adjacentes. Essa definição também está lá na página 51 do livro de vocês, ok? Tá, ou melhor, na página 50 do livro de vocês. Tá? Então, quando esse lado é comum aos dois, eu digo que eles são adjacentes, ok? Eles são adjacentes. Então, por exemplo, se você tem um ângulo com esse formato aqui, nós vimos lá no início da aula sobre ângulos que esse formato é um ângulo de 90 graus, tá? Então, se você tem aqui, ó, isso aqui mede 60 graus, tá? Logo, esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui, que seria um complemento de 60, seria 30 graus, né? Formando assim um ângulo de 90 graus, ok? Então, esses dois ângulos, que eu vou enumerar aqui como sendo ângulo A e esse aqui ângulo B, eles são adjacentes. Por quê? Porque esse lado aqui, ó, tanto é comum ao ângulo A como ao ângulo B. Logo, esses dois ângulos, eles são adjacentes.
É simples, muito simples. Tá? Um ângulo ele é considerado adjacente quando ele tem um lado em comum. Ok? É comum aos dois. Eles são vizinhos. É como se você tivesse um sítio e naquele sítio aquela cerca tanto fizesse parte da sua fazenda como da fazenda vizinha. Ou seja, as duas fazendas, elas são adjacentes, elas são vizinhas. O ângulo é adjacente quando a gente tem essa analogia, quando a gente entende que um dos lados é comum aos dois, ok? A definição do próximo ângulo, o ângulo OPV, tá? Então o ângulo OPV significa ângulo oposto pelo vértice, né? Ou seja, eles vão ter esse desenho aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de vértice, vamos chamar de O, tá? Esse vértice, ele tanto é comum para esse ângulo como para esse. Então a gente diz que esses ângulos, eles são opostos pelo vértice. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que esses ângulos, eles são congruentes. Ou seja, se aqui medir 20 graus, por exemplo, aqui também vai medir 20 graus. Ok? Então, uma das características do OPV é isso. Tá? Esse oposto, essa oposição ao vértice é comum aos dois, conforme a figura que eu fiz. Vejam, esse ângulo é oposto a esse pelo esse vértice. Por isso que ele é chamado de OPV. O de oposto, P de pelo e V de vértice, oposto pelo vértice. Todo ângulo OPV é congruente. Olha a definição que nós vimos lá no início. Por isso a importância da gente entender o que é um ângulo congruente. Então esses ângulos aqui, ó, esses dois, tá? Eles são congruentes, ou seja, eles têm as mesmas medidas. Observe essa simbologia que eu vou circular, né? Eu vou fazer ela maiorzinha aqui, ó. Tá? Essa simbologia me diz que eles são congruentes. Essa simbologia matemática é a simbologia de dizer que os ângulos são congruentes. Logo, se eles são OPV, eles também são congruentes. Isso está lá na página 53 do livro de vocês. Eu vou ler aqui a definição. Dois ângulos são denominados opostos pelo vértice, OPV, né? Quando tem o mesmo vértice e os lados de um deles são semi-retas opostas ao lado do outro ângulo. Ou seja, eles são, como está aqui na figura, o vértice, né, comum aos dois opostos, ok? Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Usamos a simbologia, está aí no livro, essa simbologia, para dizer que eles são congruentes. Está na página 53, tá? Então, hoje, nós nos detemos a esses dois tipos. Ângulos adjacentes, que são ângulos comuns, que têm um lado em comum, né? E esses ângulos a gente vê que eles podem ser complementares ou suplementares. A gente viu isso na aula passada, tá? Tendo um lado em comum, eles são considerados adjacentes. Tendo um oposto do vértice, eles são OPV e congruentes, ok? Essa definição de hoje, tá? Para a gente concluir o estudo desses ângulos, outros ângulos, como o livro traz, que não são os ângulos comuns. Um grande abraço para vocês e até breve!